Aleluias! Que tremendo, querido. Que tremendo. Tudo aquilo que nós propomos, o Senhor nos devolve numa medida sacudida, recalcada, transbordante. Que nós possamos entender em todos os aspectos da nossa vida, inclusive tem muito a ver com a ministração de hoje sobre a palavra, quando ela sai da boca. Mas nesse momento vamos aproveitar diante dessa palavra para nos apresentarmos ao altar, para devolvermos os nossos dízimos, trazermos as nossas ofertas. Aqueles que já têm o entendimento sobre a revelação da primícia, que também faça, porque ela é poderosa para retirar a iniquidade do meio geracional e trazer bênção para a sua família, para a sua descendência. E que neste momento, você, debaixo dessa palavra, saiba que tudo que você lança diante do Senhor, há um retorno para você, numa medida boa, sacudida e recalcada diante do Senhor. Amém? Pai, nós te adoramos pela tua palavra, que nos revela a verdade, que nos ensina o caminho que devemos andar. E obrigado porque o Senhor confiou em nós. O Senhor depositou os teus bons tesouros em nossas mãos, para que nós pudéssemos trazer uma parte tão pequena ao Senhor. Obrigado pela tua generosidade, Senhor. Que de tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, o Senhor pede apenas para demonstrar nosso caráter uma parte e deixa 9 conosco. Obrigado pelo teu nível de generosidade para com as nossas vidas, e em forma de louvor e gratidão queremos nos apresentar nesta hora no teu altar com muita alegria, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, querido, com louvor, com gratidão ao Senhor. Pode sentar, fique à vontade. Que bom que você veio, que bom que você escolheu estar na casa do Senhor e não lhe será tirado tudo isso que o Senhor hoje libera sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? Antes da palavra, eu quero também hoje deixar aqui minha palavra de parabéns aos professores, né? Nós temos alguns professores que congregam aqui conosco. Essa data hoje que celebra o Dia do Professor, uma data muito importante, que como deveria ser mais observada e valorizada no nosso meio. Eu gosto muito de estudar sobre culturas, e nesse contexto eu gosto da cultura japonesa. Lá ainda a forma de governo tem um imperador, e toda pessoa, quando ele apresenta-se diante do imperador, lá o cumprimento é fazer uma inclinação à frente. E todas as pessoas, quando vê o imperador, por ser a figura máxima do país, vão lá e se inclinam. Exceto se apresentarem para o imperador e dizer assim: olha, esse aqui é o professor fulano. Esse aqui é o professor, esse aqui é o mestre. E aí, pela cultura daquele país, é o imperador que se curva diante do professor. Porque ele entende que é a maior de todas as profissões, porque se existe advogado, porque teve um professor para ensinar ele a ser advogado, se tem um médico, ele teve professor para ensinar ele a ser médico, em qualquer área teve um professor para lhe ensinar. Então parabéns nesse dia aos mestres aqui presentes que nos ouvem também, amém? Diante disso, querido, quero trazer, o tema da palavra hoje é a palavra oculta, a palavra oculta. E o texto da Bíblia é Isaías capítulo 55 e o versículo de número 11. Isaías 55, 11, o Senhor Jesus, Ele nos diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo para a qual designei. Amém. O texto fala, querido, que a palavra, quando ela sai da boca do Senhor, ela não volta vazia.
Pelo contrário, ela tem o objetivo de achar um vazio, preencher um vazio e trazer um resultado referente àquela palavra. E assim, o texto fala de não volta. O termo voltar aqui é o mesmo termo na Bíblia para arrependimento. O que significa isso? Que toda palavra, seja partida de Deus ou da nossa boca, a palavra ela não se arrepende, ela não volta atrás. Pessoas se arrependem dos seus atos e isso é bom. Mas uma palavra, depois que ela é liberada, a palavra não tem como se arrepender e voltar atrás. Ela vai procurar um alvo para repousar. Toda palavra, quando liberada, ela tem um desígnio, ela tem um propósito. Por isso que quando o Senhor Jesus chegou na terra, que a terra era um caos, um vazio, o que foi que ele disse? Haja luz, e começou a ter luz, haja terra, e ele começou a preencher o vazio com a palavra que saía da sua boca. E aí talvez você diga, mas isso é Deus, pastor, não nós, mas também, querido, cada um de nós. As palavras que saem da nossa boca, ela vai preencher algum vazio, ela vai alcançar alguma forma, ela vai alcançar algum lugar. Mas voltando a falar da palavra que sai da boca do Senhor, desde o Gênesis, a terra, ela só foi criada porque a palavra achou aquele vazio, e agora ela retorna trazendo o quê? Uma construção, algo foi preenchido. Agora o grande detalhe, querido, é que quando uma palavra ela sai da nossa boca, uma palavra sai da boca de Deus, essa palavra, como eu já disse, ela vai buscar preencher um vazio. O grande detalhe é que toda vez que nós falamos algo, talvez a gente não para pensar e imaginar o que realmente está embutido na palavra que nós falamos. Deus, Ele sabe disso, Ele pensa nisso, e por isso, quando Ele fala, quando Ele se manifesta, Ele sabe tudo o que Ele quer dizer dentro daquilo que falou. E o grande detalhe é que desde o primeiro versículo do Gênesis, quando Deus se expressou a primeira vez, a primeira frase na Bíblia, o primeiro versículo na Bíblia, Deus já deixou lá dentro uma palavra oculta. Deixou, na verdade, dentro do texto uma parte oculta. Para quê? Para que nós começamos a entender da seguinte forma: quando Deus fala alguma coisa, eu já ensinei isso para você, Deus sempre vai nos surpreender mais do que Ele prometeu. Por quê? Porque em toda palavra existe algo, em toda frase, em toda promessa, existe uma palavra oculta lá dentro. Então, se Deus prometeu algo para você, querido, não espere menos do que Deus prometeu. Por quê? Porque daquilo que Ele fala, Ele deixa algo oculto lá para fazer ainda mais daquilo que pedimos e pensamos, porque assim Ele promete na sua palavra. Essa lição também serve para nós. Quando você fala algo, querido, preste atenção, porque dentro da sua palavra pode ter muitas outras palavras, frases ocultas, que podem produzir algo bom, mas pode produzir grande desastre. Por isso a Bíblia diz que nós devemos vigiar com a palavra da nossa boca. Mas vamos voltar a Deus e provar para você, quando Deus, Ele começa a revelar a sua palavra, Ele deixa algo oculto, desde o princípio, que era um tesouro que iria alcançar toda a humanidade. Quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto simplesmente diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a tradução normal. Entretanto, querido, no original, em hebraico, tem 2 letras do alfabeto hebraico inseridas no meio desse texto que não foi traduzida, que Deus deixou propositalmente escondida. Então, pastor, então é raro na hora de traduzir a Bíblia? Não. Traduzido corretamente. O detalhe é que o Senhor deixou 2 letras lá dentro ocultas. Se puder colocar aí para mim o texto. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou. Aí tem as 2 letras. Aleph, Tav, os céus e a terra. Não é para o encontro, não. O encontro tem muita coisa lá dentro. Também não é essa. É uma bem no comecinho lá, tá? No princípio criou Deus. Aí, ó. No princípio criou Deus, Aleph, Tav, os céus e a terra. Na nossa tradução não tem o Aleph, Tav, mas no original tem. O que significa Aleph, Tav, pastor? É a primeira e a última letra do alfabeto hebraico.
Se fôssemos comparar o português, era como se fosse A e Z. Se nós formos olhar no grego, que também foi a língua que escreveu o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele se revela lá como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando o Senhor falou o primeiro versículo da Bíblia, ele diz assim, olha, no princípio Deus criou e deixou oculto aquele que é o primeiro e o último, para ser o Senhor dos céus e da terra. Desde o primeiro versículo, Deus deixou oculto uma revelação, qual? Jesus. Não é à toa que lá no Apocalipse ele diz assim, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Por que ele diz alfa e ômega? Porque o Apocalipse foi escrito em grego. Se o Apocalipse tivesse sido escrito em hebraico, ele teria dito, eu sou o princípio e o fim, o Aleph e o Tav. Ou seja, mesmo na hora que Deus começou, ele sempre deixou uma palavra oculta, uma letra oculta, porque era um tesouro escondido para que alguém achasse. Talvez a sua pergunta fosse essa, então por que é que Deus colocou duas letras ocultas no primeiro versículo? Por que é que Deus escondeu duas letras nesse versículo durante tanto tempo? Simplesmente para alguém achar. Presta atenção comigo. Quando algo é exposto claramente à disposição de todo mundo, qual o valor que tem? Agora, quando ele é escondido, que é difícil achar, e você encontra, é valioso ou não é? Vamos fazer uma comparação? Algo que está aí à disposição todo dia para todo mundo, que não tem valor nenhum. Poeira. Poeira, onde você estiver, tem. Eu que diga, né? Esse feriado me pegaram para fazer faxina em casa. Sabe aquele dia que você quer fugir de casa e você não arranja uma desculpa? Pois é, nem os filhos estavam em casa, né? Porque quando os filhos estavam, a gente empurrava eles e vazava. Dessa vez não teve jeito. Aí me colocaram para limpar o armário da cozinha. Gente, o armário fechado, com porta. Gente, quando eu passei o paninho lá dentro, eu pensei assim, misericórdia. Parece que ligaram assim a descarga do carro e sopraram lá dentro. Estava uma poeira, um negócio preto, que eu digo, misericórdia. E aí depois o que é que você faz? Você pega o paninho e joga fora. Por quê? Porque não tem valor. Está aí à disposição. Agora, se eu e você cavássemos e achássemos uma pequena pepita de ouro, de milímetros de diâmetro, ela é valiosa ou não é? Muito. Talvez aquela pequena pepita valesse 1 ano do seu trabalho, do seu esforço. Por quê? Porque é algo escondido. É por isso que o Senhor deixou coisas ocultas na Bíblia, palavras ocultas, porque é a parte mais valiosa. Por isso que quando eu te digo que quando o Senhor promete algo para você, querido, querido, pode ter certeza que dentro do que Deus prometeu, tem algo lá dentro guardado, oculto, que vale muito mais, que você necessita muito mais na sua vida, e que Ele vai alcançar a sua vida. Agora, por que muitas vezes o Senhor traz revelações, palavras para nós, e nós não somos agraciados? Porque nós não buscamos, nós não procuramos. Nós não vamos afinco, querer saber mais de Deus, o que é que Ele quer falar, o que mais Ele tem para revelar para as nossas vidas. Querido, o Evangelho é precioso, maravilha, está aí à disposição de todos. É por isso que a maioria das pessoas não valoriza o Evangelho. Por isso que a palavra de Deus, o profeta Isaías falando sobre Jesus, ele diz assim, quem creu na nossa pregação? E a quem foi dado o braço forte do Senhor? Quantas e quantas pessoas já ouviram a nossa pregação e não valorizaram? Por quê? Porque essa parte que todo mundo vê. Essa é a parte que todos conhecem. Essa é a parte que qualquer pessoa que não conhece absolutamente nada de Deus, ele diz assim, mas isso eu já sei. Eu já conheço, eu já ouvi esse texto da Bíblia. Eu já ouvi um sermão sobre isso, já ouvi uma pregação sobre isso. Eu tenho inclusive escrito lá na minha casa, eu tenho um adesivo, eu tenho na tela do meu celular. Mas ele não valoriza. Por que é que não obedece? Porque é a parte das Escrituras que está à disposição de todos. Mas, querido, eu e você, nós temos a pessoa do Espírito Santo
para nos trazer entendimento daquilo que está além da letra, aquilo que está oculto, aquilo que Deus deixou na sua palavra, de especial para mim e para você, porque quanto mais nós cavamos nessa palavra, quanto mais nós nos aprofundamos nessa palavra, mais tesouros vão chegando na nossa vida, no nosso coração, e aí nós vamos começar a ter um nível de crescimento, compreensão e entendimento que outro não tem. Talvez você viva uma revelação da palavra, que você diz, não, eu sigo esse princípio porque eu entendi assim, assim, assim. Alguém olha para você e diz assim, mas eu não entendo por que você faz isso. Por quê? Porque ele está vivendo a superficialidade. Mas você que pegou, cavou, buscou conhecimento daquela revelação, você vê diferente. Você entende diferente. Você vive aquele princípio de forma diferente. E o que é que acontece? Você tem resultados que o outro não tem. Aí depois vem a crise. Qual é a crise? Aquele que viveu na superficialidade da palavra, ele vai receber no nível que ele buscou. Aquele que cavou e buscou o que estava oculto, vai receber mais. Aí depois o outro entra em crise e diz assim, mas por que Deus abençoa mais ele do que eu? Por que a bênção de Deus vai mais para ele do que para mim? Simples, porque o indivíduo ficou na superficialidade da palavra, enquanto o outro foi buscar os tesouros ocultos da palavra. Foi buscar o ouro, aquilo que tem de precioso na palavra, e ele recebe mais. Mais da palavra vai alcançar a vida dele. Por isso, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, é que em toda a revelação da Bíblia, do conhecimento da palavra de Deus, existe sempre algo mais profundo, mais oculto que o Senhor deixou na sua palavra, além da letra, para quê? Para que você ache, querido. Deus não escondeu lá para que ninguém saiba, não. Ele deixou escondido para aqueles que se interessem mais, aqueles que busquem mais, alcance. E quando alcançar é como ouro. É o tesouro pessoal para a sua vida. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Devemos buscar conhecer e prosseguir em conhecer. Que a palavra deve ser guardada como um tesouro em nossos corações. Para quê? Para que você alcance esse nível, essa dimensão da palavra na sua vida. Então, querido, entenda, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro dessa ministração de hoje, é que de tudo que Deus fala, tem algo oculto para você sair da superficialidade e mergulhar e buscar um pouco mais. De ir mais profundo. Se a gente for olhar isso não só na terra, vamos olhar no mar também. No mar, você olha na superficialidade do mar, não tem muito recurso. Mas quanto mais você vai aprofundando, mais recursos tem. Aprofunda um pouco mais, tem peixe. Já tem valor. Se aprofundar um pouco mais, você vai achar as conchas com pérolas. E se chegar no fundo do mar, o indivíduo acha petróleo. Você percebe que quanto mais aprofunda, mais valor tem? Assim é a palavra de Deus, que ela precisa ser em nossas vidas, querido. Quanto mais nos aprofundarmos nela, mais valor tem. Amém? Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. De tudo que você fala, querido, nós já aprendemos que palavras são sementes. Palavras são o quê? Sementes. De tudo que nós falamos, mais do que aquilo que saiu da nossa boca, você precisa entender que existe dentro de nós palavras também que estão ocultas. E que quando você fala algo, talvez você nunca percebeu a dimensão daquilo que você falou. Vou lhe dar um exemplo básico. Quando você olha para alguém na sua casa, na sua família, e chama de desgraçado. Você já parou para entender tudo que está embutido dentro dessa palavra? Que essa pessoa ela é desprovida de graça. Você está dizendo para ela o quê? Que a graça, o que é graça? É o amor que a pessoa não merece. É o amor que Deus pode dar que a pessoa não merece. Você está dizendo para aquela pessoa o quê? Você não merece o amor de Deus. Você não é alcançado pelo amor de Deus. Você não tem os benefícios de Deus na sua vida. Talvez você diga assim, pastor, mas eu nunca falei com esse sentido. Pois é, mas esse é o sentido real. Você percebeu que de tudo que você fala, tem coisas embutidas lá que você nunca prestou atenção? E como eu disse para você, palavras são como sementes, amém? Eu trouxe aqui, eu pedi na verdade para alguém trazer para mim, uma laranja, para me dar um exemplo para você.
Laranja é um dos frutos mais conhecidos no mundo. Talvez o segundo fruto mais conhecido no mundo é a laranja. Qualquer lugar se acha, em qualquer lugar do mundo você viajar, pedir um suco de laranja, vai ter. Mas, para chegar nessa laranja, eu quero que você preste atenção em um detalhe. Aqui na minha mão, bem pequenininho, talvez não dê nem para você ver aí, mas acredite, eu tenho aqui um caroço da laranja. Uma semente da laranja, ok? Você olha e diz assim, se eu perguntar para você, o que é que eu tenho aqui na minha mão? Uma semente de laranja, ok? Definimos, acabou. E se eu te disser que dentro dessa semente de laranja tem folha? Você acredita? Não vai nascer folha daqui de dentro? Se eu te disser que dentro desse caroço de laranja tem madeira, tem ou não tem? Se eu te disser que dentro desse caroço de laranja tem raiz, se eu te disser que dentro desse caroço de laranja tem sombra, e se eu te disser que dentro desse caroço de laranja tem espinho? Tem. Se eu te disser que dentro desse caroço de laranja tem açúcar? Pastor, eu já mordi, é amargo pra caramba. Mas tem açúcar aqui dentro. Você percebeu que quando você olha de primeiro, você diz é um caroço, mas você nunca parou para prestar atenção no que tem aqui dentro? Aqui dentro tem suco. Aqui dentro tem fonte de vitamina C. Aqui dentro tem vitaminas para aumentar a sua imunidade. Está tudo aqui dentro. Agora, o que é que acontece? Essa semente, ela vai ter que desaparecer. Ela vai encontrar um lugar. Alguém vai cavar na terra, e no vazio que fizeram na terra, vão preencher com ela. Depois vão colocar areia sobre ela. E ela vai começar a explodir, e vai começar a crescer, tomar uma dimensão, e tudo aquilo que eu disse para você que tem dentro desse caroço, no futuro você vai ver. Sim ou não? Agora imagina a palavra que sai da sua boca sendo esse caroço de laranja. A palavra que sai da sua boca, querido, a Bíblia diz que ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte. Talvez a palavra, na hora que você falou, você nunca pensou que ela poderia ter morte, mas às vezes ela tem. A palavra da sua boca, ela pode ter vida. A palavra, ela pode estar oculta, que saiu junto com o que você falou, pode ter saúde, mas pode ter também enfermidade. Por isso é que a palavra do Senhor diz que a gente tem que vigiar com as nossas palavras. O salmista, quando entendeu isso, ele chegou a dizer para Deus assim: Deus, se for preciso, ponha um freio de cavalo na minha boca, para que na hora que eu for falar o que eu não devo, o Senhor puxa e trava, o Senhor cala, não deixa eu falar. Porque, querido, você, da palavra que sai da sua boca, talvez ela saia até no automático, mas você não sabe a dimensão de coisas que pode derivar daquela palavra. Quando você abre a boca e fala assim a um filho, o filho chega com você e diz assim, bênção, e você diz, Deus te abençoe. Você já pensou toda a dimensão que tem dentro desse Deus te abençoe, que pode produzir na vida do seu filho? Dentro dessa frase, Deus te abençoe, pode ter saúde para ele, querido. Pode ter desenvolvimento da capacidade intelectual dele. Desse Deus te abençoe que você falou para ele, você pode ter vida para ele. Desse Deus te abençoe que saiu, querido, pode estar, sabe o quê? A formatura dele lá na faculdade, lá na frente. Agora, se ao contrário, você olha e diz para o seu filho assim, porque você é um burro, o que é que vai estar incutido nessa palavra? Talvez vai travar ele intelectualmente, vai travar ele emocionalmente, vai impedir que ele realize um sonho, uma carreira de sucesso. Por quê? Porque você precisa entender, querido, que muito mais do que a palavra que sai da sua boca, ela tem componentes ocultos. Assim como essa semente tem tantos elementos aqui dentro, que você sabe que vai produzir no futuro, mas você talvez nunca pensou. Ah, pastor, a partir de hoje, quando eu olhar para o caroço de laranja, eu vou olhar diferente. Sim, porque o conhecimento liberta. Mas até então, você nunca pensou.
E talvez até hoje você nunca pensou nas palavras como você fala. Quando você diz assim, a minha vida nada dá certo. Você já imaginou quantas coisas pode derivar dessa palavra? Quantas? Quantas vezes você está sendo seu opositor para muitas vezes que você vai tentar algo na vida e não vai dar certo? Por quê? Porque você agora lançou uma palavra que dentro dela tem muitas travas ocultas que vai travar a vida do indivíduo. Ao mesmo tempo, querido, por isso que a palavra do Senhor diz que na nossa garganta em todo o tempo deve haver o quê? Altos louvores a Deus. Porque, querido, você não imagina, quando você abre a boca para louvar a Deus, o quanto de bênção oculta que tem lá dentro que é liberada. Quando você abre a boca e diz, glória a Deus. Vamos analisar só esse glória a Deus? Você está dizendo assim, eu estou dedicando a glória a Deus. Agora vamos para a Bíblia, o que é que significa isso? A Bíblia diz que todo mundo que tenta tocar na glória de Deus, Deus abate. Deus destrói. Mas todo aquele que dedica a glória para Ele, Ele derrama de volta graça, proteção, sabedoria, prosperidade, inteligência. Querido, Ele derrama uma série de bênçãos que eu poderia passar a noite aqui falando para você, porque a lista é longa. E muitas vezes a gente não entende. Porque dentro de mim e de você, querido, quando nós fomos feitos um ser que nós inspiramos, e quando nós respiramos, nós liberamos palavras. E se você sabe ou não, quando você respira, e você coloca para fora uma palavra, você está colocando aquilo que tem dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio aonde? No coração. Daquilo que está oculto dentro de você. Que talvez você não tenha nem entendimento ainda, nem raciocinou, mas ao falar você está expressando. Pessoas que são amargas, as palavras delas são amargas. Pessoa que guarda amargura, a raiz de amargura do seu coração, quando ela fala, as palavras são amargas, são pesadas. Por mais que seja num dia de celebração, de alegria, você percebe que a forma de falar é amarga. Uma pessoa amarga, ela chega num aniversário e ela vai dar parabéns para alguém. Uma pessoa alegre e feliz, uma pessoa que está realmente, que tem palavras de vida dentro dela, como é que ela dá parabéns para alguém? Parabéns, que Deus te abençoe e tal, e tal, tal. Uma pessoa amarga, ela chega, como é que ela dá parabéns? Parabéns. Se der. Porque ela está cheia de amargura. Naquele parabéns dela, queira ou não, mas está embutido lá dentro também o quê? Eu estou dando parabéns porque todo mundo está dando, né? Mas na verdade eu queria que você fosse amar que nem eu. Eu queria que você fosse perdedor que nem eu estou sendo. Eu estou infeliz com a sua felicidade. Eu estou insatisfeito com a sua conquista de mais um ano. É isso que está embutido naquilo que uma pessoa amarga fala. Por mais que a palavra seja bonita, mas o que está embutido dentro, querido, pode ser totalmente destrutivo. Por isso é que nós precisamos vigiar com as palavras que saem da nossa boca. Voltando a esse contexto, querido, da palavra de Deus, como é que nós vamos descobrir qual é a palavra oculta de Deus em nós? Então preste bem atenção. Deus, desde que revelou, Ele tem uma palavra oculta. Sempre quando Ele fala conosco, Ele revela a sua palavra, Ele deixa algo oculto, que é a parte mais valiosa, é a parte mais preciosa, e Ele não esconde porque Ele não quer que ninguém ache, Ele esconde para que os mais interessados procure e encontre e guarde como um tesouro. Amém? Da mesma forma, nós precisamos entender que naturalmente nós como pessoas, quando nós falamos algo, a partir de hoje você precisa ter consciência que tem junto às nossas palavras algumas outras palavras, sentimentos, referências ocultas que vai produzir que nesse caroço de semente de laranja aqui. Mais tarde vai crescer, vai dar fruto, vai dar folha, vai dar uma série de situação, vai dar uma série de resultados. Agora, o que eu preciso também que você entenda é que desde quando você nasceu, Deus também colocou algumas palavras ocultas dentro de você. E quando nós conhecemos Jesus,
e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, uma das funções do Espírito Santo dentro de nós é fazer revelar qual é essa palavra oculta que está dentro de nós. Qual é essa palavra oculta que sai de dentro de nós? Porque ela precisa sair, a palavra que Deus escondeu, deixou oculta dentro de mim e você, ela precisa sair para alcançar um vazio e para ter um resultado. E a pergunta é essa: como eu vou descobrir qual é a palavra oculta que Deus colocou dentro de mim? Eu vou lhe dar duas formas de você descobrir qual é a palavra oculta que de Deus está dentro de você. Primeiro, Deus vai te dar um sinal. Qual? Nós usamos uma frase aqui na igreja que diz assim: aonde te dói está o teu chamado. Essa palavra oculta dentro de você pode ser um dom, um talento que Deus colocou dentro de você e que você talvez até hoje ainda não percebeu que tem. E o primeiro sintoma de você saber qual é a palavra oculta dentro de você é quando você olha para alguma coisa e isso te traz dor, incomodação. Talvez você olhe para uma pessoa que está enferma e você diz assim: mas como que ninguém ora por essa pessoa? Como que ela vem aqui na igreja, termina o culto e ninguém ora por ela, ninguém coloca a mão sobre ela, ninguém ministra cura sobre ela, fica incomodado. Querido, em vez de você falar mal da igreja e do pastor, você tem que entender o seguinte: essa é a palavra oculta que está gritando dentro de você. Quem tem que ir lá orar por essa pessoa é você que ficou incomodado. E eu falo incomodado, não leve de forma pejorativa, põe amor nas minhas palavras. Está te incomodando por quê? Porque é a palavra oculta que está gritando dentro de você. É a tua palavra oculta dentro de você. A tua palavra oculta dentro de você é o quê? Cura divina. Então você entende e diz assim: eu preciso orar por esse enfermo. Eu preciso ministrar sobre esse enfermo. Por que ninguém ministra? Porque, querido, a palavra oculta na vida do outro irmão lá talvez não seja cura. Talvez a palavra oculta dentro dele seja assistência social. Ele não se preocupa com quem está doente, ele se preocupa em dar uma cesta básica para outro, porque é a palavra oculta dele. Talvez para outro a palavra oculta seja tão somente dizer assim: não, eu quero hoje ensinar a palavra, porque a palavra vai dar resultado, porque a palavra oculta dentro dessa pessoa é outra. Talvez para outro, a palavra oculta, ele pensar assim: a gente tem que orar aqui para ver um avivamento, todo mundo ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra oculta dele é diferente. Então, para cada um de nós, Deus dá uma palavra oculta. Agora, o grande detalhe é o seguinte, querida: essa palavra, se ela ficar dentro de você, ela não vai ter validade nenhuma. Vamos voltar para a semente? Se eu pegar essa semente e não der o propósito para ela, que é plantá-la, ela vai servir para quê? Para nada. Porque essa semente, ela não serve para ela. Essa semente, ela vai servir, o resultado dessa semente não vai servir para ela, vai servir para outra pessoa. Porque essa semente, por mais que eu plante, ela nasça e comece a produzir muitos frutos, eu pergunto: essa semente que virou uma árvore, ela vai dar fruto. Quantos frutos que ela vai dar? Quantas laranjas que ela vai produzir que essa própria árvore vai comer? Você já viu árvore de laranja comendo laranja? Sim ou não, gente? Alguém já viu? Se viu, eu vou orar por você hoje, porque você está vendo coisa aí que não existe. Porque essa semente, ela vai produzir uma árvore, ela vai produzir fruto, mas ela não vai se alimentar com o fruto dela. Você está entendendo que a palavra oculta que está dentro de você, ela precisa ser colocada para fora, porque ela nunca vai servir para você. Ela só vai servir para abençoar o outro. Porque a árvore, depois que ela crescer, que ela der laranja, ela vai abençoar quem? Eu e você, que vai lá, colhe a laranja, chupa, faz um suquinho. Vai abençoar quem? O produtor que plantou, que vai vender. Vai abençoar quem? Na sequência, o dono do estabelecimento que comprou para revender. Depois vai abençoar quem? Quem comprou, levou para sua casa e fez um suco. Então, em cadeia, várias pessoas vão ser abençoadas com aquele fruto. Mas essa semente, ela não foi abençoada com o fruto dela. O que tem oculto aqui dentro dela não serve para ela, só serve para outros.
Assim é a palavra oculta de Deus que está na minha vida e na sua vida. E aí talvez eu responda algo para você que diz assim: pastor, eu conheço fulano, ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, mas ele não é curado. Por quê? Porque aquela palavra oculta é para abençoar outro. Para ele ser curado, alguém tem que vir abençoar ele. Você está entendendo? Porque aquilo que Deus colocou dentro de você é para abençoar outro. Não é para abençoar você. É para que outro alcance. Agora, por que isso não acontece, pastor, muitas vezes? Porque, querido, falta instrução da palavra de Deus. E dando essa questão de instrução da palavra de Deus para você, talvez você já ouviu muito quando Jesus, entre muitas formas que ele se revelou, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem já ouviu esse texto? Todos. E muitas vezes nós olhamos, sabemos ele de cor, agora nós não aprofundamos para saber o que tem oculto dentro. E o que é que o Senhor quer falar para nós. Deixa eu coloca aquela foto lá das letras em hebraico para mim, por favor. Aí está a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. A letra do meio do alfabeto hebraico, que é Men, e a última letra do alfabeto hebraico, que é Tav. Por que tem a numeração embaixo, pastor? Porque em hebraico não existe números. Lembra do algarismo romano? Quem estudou o algarismo romano? O 1 é escrito com que letra? Com o I. O 5 é escrito com que letra? O V. O 10 é escrito com que letra? Como muitos outros idiomas, até os dias de hoje, não existem números. As letras têm valor numérico. O hebraico é assim. Então, é a primeira letra, a letra do meio e a última letra. Essas três letras juntas, querido, elas formam uma das palavras que Jesus se revelou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para mim e para você ouvir isso, a gente ouve e fica, isso é até bonito. A gente pega esse versículo, coloca na rede social, a gente faz o adesivo, coloca no carro, mas talvez a gente não entende. Para mim e para você, quando ouve Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente se sente tão bem. Agora, presta atenção no significado. Jesus, quando falou isso aí, ele falou para um grupo de religiosos em Israel. E quando ele disse para eles assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia diz que eles se revoltaram. Mas como assim, algo tão bonito? Como é que eles se revoltaram? Porque eles sabiam o significado. Porque Jesus estava dizendo assim: vocês sabem o tabernáculo que Deus deu para Moisés? Você sabe como é o nome da primeira porta do tabernáculo? Caminho. Você sabe como é o nome da segunda porta que entra no lugar santo? Verdade. E você sabe como é o nome da terceira porta que entra no lugar santíssimo? Vida. Jesus está dizendo assim: eu sou as três portas do tabernáculo. Como assim? Isso é heresia. Porque para nós é uma frase simples, mas tem um significado mais profundo. Eu sou o caminho. Quando você começa a sua caminhada com Deus, você tem que passar por Jesus Cristo. Você passa por Ele. Quando você passa a primeira porta por Ele, Ele te dá um amigo, o Espírito Santo, para ir te guiando. Vai para cá, vai para ali, vai para ali. Por que Jesus deixa o Espírito Santo guiando? Porque depois que Ele recebeu você na primeira porta que Ele passou, Ele corre e fica esperando você na segunda porta. E o Espírito Santo vem te trazendo. Não é à toa que o Espírito Santo vem te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, vem transformando a sua vida, vem mostrando, tá, até você chegar na segunda porta. Aí você vai aprofundar um pouquinho mais de Jesus, você vai conhecer Ele agora como a verdade. E Ele diz assim: se você conhecer só o caminho, você ainda não está liberto. Porque é só quando você conhecer a verdade vai fazer o que com você? Libertará. E é por isso que Ele se revelou nessas três letras. A primeira letra, a letra do meio e a última do alfabeto, que Ele quer dizer assim. E sabe qual é? Toda palavra em hebraico, principalmente bíblica, ela tem uma imagem, um desenho, para melhor fixar. E você sabe qual é o desenho, o símbolo para a verdade na Bíblia? Uma ponte. Uma ponte. Porque ela vai pegar você e levar você para um outro lugar. Você vai vencer um obstáculo e vai chegar em outro lugar.
Então, quando Jesus declara assim, eu sou a verdade, ele vai dizendo assim, você vai começar a aprender comigo, vai libertar você dos seus temores, da sua incredulidade, vai libertar a sua mente, vai libertar o seu coração, e com isso eu vou conseguir te transportar para um outro nível, para uma outra dimensão. A partir daí, o Espírito Santo vai começar a te mostrar toda a verdade, e Jesus corre e te espera na terceira porta. E aí o Espírito Santo, que lá no começo, ele fez o que com você? Ele começou a convencer do pecado, da justiça, do juízo. Você encontrou a verdade começa a libertar. O Espírito Santo já está aqui, ele pega na tua mão e vai levando você, mostrando a verdade, aprofundando a verdade, outros níveis de verdade, aí você encontra a vida. Todo mundo quer ter vida, sim ou não? Sim. Mas sabe por que tem muita gente desistindo da vida? Porque ainda não conheceu a verdade. Sabe por que muitas vezes, querido, nós temos uma palavra oculta dentro de nós, e aí nós estamos querendo perder a vida, desistir da vida, porque você ainda não encontrou a verdade de Deus que está dentro de você. É duro, não dá para dar glória nessa hora não, mas a gente precisa entender que tem uma verdade, querido, dentro de nós. E essa verdade que tem dentro de nós, quando eu adquiro, quando eu aprendo ela, volto a encaixar no que eu falei anteriormente. A verdade que Deus vai trazer e revelar para você, que vai trazer de dentro de você a palavra oculta para mostrar para outro, essa verdade é para abençoar outro, não é para abençoar você. Mas pastor, eu conheci a verdade, eu fui liberto. Sim, você já foi liberto. Agora com essa mesma verdade você liberta outro. Porque quem conhece a verdade liberta. Você vai libertando o outro vai alcançando essa libertação. E quando a gente fala de outra pessoa alcançar essa libertação, querido, não quer dizer que a libertação é só de espíritos malignos, alguma coisa assim. Não, querido. A gente muitas vezes precisa libertar de um conceito errado. De um mito errado que colocaram sobre nossas vidas. Esses dias nós estávamos falando em casa um pouco sobre, para quem não sabe, nós viemos a maioria aqui sabe, mas para quem não sabe, nós viemos da região norte do Brasil, nós viemos do Pará. Lá é muito comum as pessoas terem muitos mitos de coisas assim que você fica olhando e diz assim, mas gente, qual é o sentido disso? Mas a falta de conhecimento de verdade leva as pessoas a viver de forma limitada. Quem aqui já experimentou uma das delícias do Pará chamado açaí? Eita glória, né? O negócio é bom. Agora eu ainda vou dizer para você, o daqui é fajuta de segunda linha, o bom é o de lá. O da fonte. Até porque aqui eles transformam o açaí numa sobremesa. Só como vi no culto também a cultura, deixa eu explicar para você. O açaí é uma das frutas que mais contém ferro. Por isso, ele oxida muito rápido. E o que significa oxidar um suco de açaí? Azeda, torna azedo, muito rápido. Tá? Então, ele azeda, ele estraga. Tem como aproveitar ele depois que está azedo? Tem. Tem alguns macetes. Se você bater no liquidificador ele volta ao estado original. Rapaz, eu digo uma coisa que vem de Belém é muito bom, né? Jesus veio de Belém, açaí veio de Belém, eu vim de Belém. Não, vamos continuar aqui. Então, bate no liquidificador que volta o sabor. Mas, antes de nós sabermos isso, sabe como é que nós cuidávamos do açaí quando ele ficava azedo? A gente levava para o fogo e fazia mingau. Ficava bom e aproveitava também. Mas tinha um mito que algumas pessoas até hoje no Pará têm. Dizia que açaí faltava 2 grauzinhos para ser veneno. Não me pergunte quem inventou essa história. Mas se você for lá, tem gente que acredita até hoje. Ao ponto que eles diziam o seguinte, se misturar açaí com outra fruta, você morre. Meu irmão, eu fico pensando esse pessoal, olhando o pessoal aqui tomando com banana, com morango, com graviola, com esse negócio todo. O cara passa mal só de ver o outro. Para você ter ideia, dizer que vai misturar açaí com leite,
Misericórdia. Mas por que tinha esse mito? Porque faltava conhecer a verdade. Até um dia que alguém estudou, pesquisou e disse, gente, tudo isso é mentira. Você pode misturar com outra fruta, pode comer, não tem problema nenhum, não tem nada de veneno na fruta. Não tem. Mas quantas vezes, querido, nós estamos em uma situação como essa, aí nós vamos levantar outras coisas. A minha avó, que Deus a tenha, se a gente tirasse a roupa e deixasse do avesso, ela ia lá e desvirava, não pode, porque roupa pendurada do avesso faz a vida andar para trás. Eu digo, gente, como é que pode um negócio desse? Nos dias de hoje, eu espero que você já tenha se convertido, encontrado a verdade. Você vê um chinelo virado, você vai lá e diz assim, salvei sua mãe. Ó, salvei tua mãe, está me devendo uma. Agora, presta bem atenção, se chinelo virado mata a mãe, por que a mãe pega o chinelo e bate na gente? Você está vendo que uma coisa não tem nada a ver com outra? Quantas situações, querido, porque falta conhecer a verdade. Agora vamos trazer isso aqui para a Bíblia. Quantas vezes, querido, você está passando um problema e a resposta está dentro da Bíblia, mas você não cavou, você não achou o tesouro e você está sofrendo por aquela limitação? Quantas pessoas não estão sofrendo aí porque a palavra oculta dentro de você que vai salvar elas, você nunca colocou para fora? Porque, querido, nós só vamos conhecer essa verdade, querido, essa verdade ela vai nos libertar. Há uma palavra que ainda não saiu da sua boca, sabe por quê? Porque ela ainda não se tornou uma verdade na sua vida. Quando é que nós falamos da palavra de Deus? Quando ela se torna verdade na nossa vida. Enquanto você não pegar esta palavra e ela se tornar verdade na sua vida, você não tem coragem de falar para outro. Mas no dia que essa palavra se tornar uma verdade na sua vida, você fala para outro. Quer que eu lhe dê um exemplo? Alguém está doente, você chega lá e diz assim, Jesus cura. Aí a pessoa diz assim, eu não acredito. Você diz assim, mas ela me curou. Por quê? Na hora que ela te curou, se tornou uma verdade para você, sim ou não? Agora, você não tem vergonha de dizer para outro que Jesus cura. Porque já se tornou uma verdade dentro de você. Quando você tem uma experiência com Deus e Deus te liberta de um vício, você olha e diz assim, mas Jesus pode te libertar. A pessoa, mas eu acho difícil. Não, porque me libertou. Por que a pessoa fala com tanta ênfase? Porque aquilo se tornou uma verdade para ela. Primeiro vai doer, para você saber que tem um chamado naquela área, que tem uma palavra de Deus oculta naquela área. Depois, quando você tem uma experiência de cavar dentro da palavra, cavar no conhecimento de Deus, e aquilo, você tem aquela experiência e vira uma verdade na sua vida, você não tem vergonha de falar para ninguém. Não tem. Por que é que tem palavras ocultas dentro de nós que nós não colocamos para fora? Porque ainda não acreditamos que ela seja verdade. Talvez tenha um dom precioso de Deus dentro de você, que ainda não está sendo usado, essa palavra oculta que Deus tem dentro de você ainda não colocou para fora, porque você não acredita. E quantas vezes a gente diz assim, Deus vai usar os outros, mas quem sou eu para Deus usar? Enquanto você não passar pela porta da verdade, você vai acreditar sim, e não vai sair essa palavra oculta dentro de você. Mas no dia que você passar por essa experiência de cavar, de buscar no Senhor e descobrir essa verdade, aí você não vai ter problema nenhum. Para você e pensa agora comigo. Quantas coisas quando você começou lá no Evangelho, você pensava assim, isso aí nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou fazer isso. E que hoje é natural na sua vida. Tem pessoas que não seguem princípios porque ainda não entenderam esse princípio como uma verdade. Como uma verdade. Esse princípio ainda não é uma verdade dentro de você. Vou tocar numa área bem sensível. Princípio da palavra de Deus. Você é dizimista. Isso é princípio. Agora, aquele que ainda não passou na porta da verdade, ainda não está liberto nessa área. Ele não consegue dizimar. Em vez de dizimar, ele fica procurando vídeo de endemoniado na internet para dizer que dízimo não é de Deus. Só que ele não sabe quem é que está por trás e nem qual é a verdade oculta que tem dentro do indivíduo que está falando aquilo. Mas ele, achei o esconderijozinho. Por quê?
Porque ainda não está liberto, ele não passou pela porta da verdade. Enquanto não passa na porta da verdade, não é liberto. Aí vamos trazer esse exemplo. Antes de você aceitar Jesus, quando falava de dízimo, o que é que você dizia? Eu não vou na igreja dar dinheiro para pastor, é um bando de ladrão. Não era assim que você dizia? Não vou ficar com raiva de você não. Eu sei que você dizia isso. Mas você encontrou Jesus e a verdade te libertou. Agora, você que está liberto, se alguém disser para você, não dizimo, o que é que você diz? Sangue de Jesus, sai para lá endemoniado. Quer roubar minha bênção? Por quê? É a mesma pessoa. A diferença é que ele passou na porta da verdade. Ele foi liberto. Aquilo que estava oculto dentro dele saiu. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou repetir mais uma vez. E guarde bem o exemplo da semente. A semente não produz fruto para ela. A semente, ela produz fruto para outros. A palavra oculta que está dentro de você, ela precisa sair, porque ela precisa libertar alguém. Ela precisa alcançar alguém. Ela precisa abençoar alguém. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 8,19. Há uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Tem gente por aí, meu irmão, desesperado, com uma expectativa assim, ardente. O termo ardente quer dizer assim, que alguém está ansioso, aquela expectativa em alto nível, que apareça um filho de Deus, que pegue a palavra oculta que está dentro dele e liberte essa pessoa. A criação geme, esse texto continua dizendo assim, a criação geme na expectativa que apareça um filho de Deus, que pegue a palavra que está oculta dentro dele e liberte alguém, que dê fruto na vida de alguém. Querido, a palavra, ela precisa sair. Essa palavra oculta, eu já disse para você como é que você descobre. Primeiro vai doer, já dá indício para qual é a palavra que está oculta dentro de você. Depois você tem que passar pelo caminho da verdade, para acreditar que essa palavra que saiu de dentro de você é a palavra oculta de Deus. Depois ela vai alcançar alguém. E sabe por que é que Deus deixou uma palavra oculta dentro de você e ela precisa ser liberada para alcançar alguém? Porque a palavra oculta, quando sai de dentro de nós, que se for a palavra de Deus, guardada, oculta dentro de nós, e essa palavra de Deus oculta dentro de nós, quando ela sai, sabe qual é a primeira coisa que ela produz na vida da pessoa? Fé. Ela começa a produzir fé. Por que fé, pastor? Vamos voltar naquela figura que eu fiz do tabernáculo? Vê se você lembra. A primeira porta, Jesus é o caminho. A segunda porta, Jesus é a verdade. E a terceira porta, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por essa rota. Vamos voltar lá na primeira porta. Para me descobrir que Jesus é o caminho, como é que eu descubro que Jesus é o caminho? Como é que eu aceito a Jesus? Antes dessa porta, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa fé agora faz eu crer que Jesus é o caminho. E aí eu entro. A palavra oculta que Deus colocou dentro de mim e de você, por que ela só serve para outro? Porque ela vai gerar fé para essa pessoa passar na primeira porta. Então veja bem, para alguém entrar na porta da salvação, precisa sair de dentro de você, de dentro de mim, a palavra oculta que vai gerar fé. Então veja bem, de toda a trajetória, de quem é o primeiro serviço, meu e seu, de colocar para fora a palavra que está oculta, ela vai produzir fé. Na hora que produzir fé, o indivíduo vai encontrar Jesus na primeira porta. Aleluia. Jesus vai passar para o Espírito Santo a tarefa de ir convencendo, trabalhando. Jesus vai esperar na segunda porta. Vai mostrar a verdade. Na hora que tornar verdadeiro dentro dessa pessoa, ela é liberta, quebra conceito, paradigmas, ela começa a ver diferente, crer diferente, entender diferente. E aí o Espírito Santo vai conduzindo ela para encontrar a vida.
ela consegue ter vida plena nessa terra, ela consegue ter vida abundante nessa terra, e depois que passar por essa porta vai encontrar a vida eterna com Deus na eternidade. Agora presta atenção, meu irmão, toda essa tarefa começa onde? Aqui, com a palavra oculta que está dentro de mim e de você. Tem que sair de nós a palavra oculta para gerar fé. Senão essa pessoa nunca vai encontrar Jesus como caminho de salvação. Ela nunca vai encontrar como a verdade que liberta. E nunca vai encontrar como a vida. Tem que sair de dentro de nós essa palavra oculta. Hoje eu quero orar com você para sair de dentro de você essa palavra oculta. Antes de eu orar com você, eu quero lhe dar um exemplo bíblico para você ver que isso é verdade. 1 Reis, capítulo de número 17. Texto muito conhecido. Vou ler de novo, e você vai dizer, mas esse texto eu conheço. Muito bem. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Ele quem? Diga comigo, Elias. Vamos lá, Elias. Se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha com água para eu beber. Ela indo buscar, ele chamou e disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. A quantidade de comida era tão grande que ela pegou 2 gravetos. Sabe por quê? Presta atenção no que o texto diz. Que ela disse lá atrás, eu tenho um punhado. O que é um punhado? Quando você mete a mão assim na farinha, o que é um punhado? É o que você traz na mão. Só que em Israel, o punhado ainda era menor do que o seu. Porque hoje você enche a mão assim, traz a mão cheia. Sabe como é um punhado em Israel? Só 3 dedos. Porque era assim que o sacerdote pegava a massa. Então um punhado até hoje em Israel é só pegado o que cabe em 3 dedos. Olha o tanto de comida que essa moça tinha. Por isso que ela pegou 2 cavacos, 2 gravetos. Fazer muito fogo para quê? E um pouquinho de azeite. Meu irmão, um punhadinho desse, com uns pingos de azeite, dá para 2 pessoas comer? Mas ela está dizendo assim, eu e meu filho vamos só melar a boca, e depois nós vamos morrer. Porque nós não temos comida. Se o profeta Elias, naquela hora, chega lá e fica calado, como ia terminar a história dessa mulher e dessa criança? Ia morrer. Você concorda comigo? Ia morrer. Mas ele, querido, ele colocou a palavra oculta que estava dentro dele para fora. E a palavra oculta dele, querido, se a gente for parar e observar, ela ia de encontro até com o conceito da época. Consegue ver toda a cena? Uma mulher viúva. O que é que a Bíblia diz? Que a viúva, ela não tinha que dar nada, ela tinha que receber dos outros. O profeta vai lá e pede. Olha a quantidade que ela tinha, tão pouco. E o profeta pega e diz assim para ela, olha, você traz água para mim. Oh, não, quando você for, você aproveita e traz um bolo para mim. Meu irmão, a mulher não tinha quantidade para fazer comida, nem que fosse 2 bolinhos de chuva para ela e para o filho. O profeta pede um bolo inteiro para ele. Alguém que não conhece a verdade diz assim, que absurdo. Como é que esse cara vai pedir a última comida dela? Mas ele conhecia uma verdade. Que ele não deixou preso dentro dela, ele botou para fora. Ele diz assim, primeiro, você faz para mim, que sou o profeta, e eu vou liberar uma palavra sobre você. Coloca a sequência aí do versículo, por favor. Tão certo como vive, coloca daí para frente. Primeiro, vai. Mas primeiro, faz dele um bolo pequeno. Do punhadinho, ele já pediu algo mais do que ela tinha. Um bolo. E traz para mim, aqui fora.
depois farás para ti e para o menino. Como é que o profeta tem a capacidade de dizer para uma mulher que tinha uma quantidade que cabia em 3 dedos de farinha, tu faz um bolo para mim, um bolinho pequeno, depois você faz um bolo maior para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. Aí ele botou a palavra oculta que tinha dentro dele para fora. O Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover de novo sobre essa terra. Se ele não põe essa palavra para fora, o que acontecia novamente? Eu vou perguntar para você guardar bem. O que é que ia acontecer com a mãe e com o menino? Iam morrer. Mas ele teve coragem de botar a palavra que Deus botou dentro dele para fora. Primeiro você faz um bolo para mim. Primeiro você honra o profeta. Porque se você fizer isso, eu te garanto que a farinha da tua panela não vai faltar, e nem o azeite da tua botija, até que chova de novo sobre essa nação. A partir de hoje você vai ler esse texto diferente. Se ele não fala, eles morriam, mas na hora que ele falou, ele trouxe vida. Aleluia! Ele trouxe vida para aquela mulher, ele trouxe vida para aquele menino, ele trouxe vida para aquela família. E não faltou. Talvez você pare e diga assim: pastor, sabe qual é o problema? É que não há mais profeta hoje como tinha antigamente, que nem Elias. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Está faltando profeta? Ou está faltando ovelha que obedece que nem essa mulher? Porque profeta tem todo dia falando, inclusive neste altar. Seja eu, seja outros que Deus tem levantado aqui, tem falado. Agora o detalhe é se você tem absorvido como verdade. Porque se o profeta põe para fora a palavra oculta dele e a mulher não acredita, ia valer para quê? Para nada. Ele colocou a palavra oculta dele para fora. E a mulher diz assim: acredito não. Não vai dar certo. Ela ia morrer. Mas na hora que o profeta botou a palavra para fora, que ela acreditou, passou a ser uma verdade. E se passou a ser uma verdade, teve libertação. E se teve libertação, a morte teve que ir embora. E a prosperidade teve que ficar na panela dela. O que está faltando, querido, nesses dias não é profeta. O que está faltando é ovelha que obedece à voz do profeta. Que ouve uma palavra oculta que veio da parte do Senhor e diz: é para mim, eu vou obedecer. Não importa se outro não entende, mas para mim se tornou uma verdade, eu vou obedecer. Querido, hoje em nome de Jesus, eu quero orar por você, que a palavra que está oculta dentro de você, não adianta você guardar, ela não serve para você, ela precisa alcançar alguém. Ela precisa libertar alguém, ela precisa produzir fé em alguém. E quando você fizer isso, querido, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Querido, se a gente continuar na história de Elias, querido, quantas perseguições vieram contra ele, quantas adversidades vieram contra ele, mas ele não guardava as palavras que tinha, ele ia liberando, e Deus ia providenciando corvo para dar comida, viúva para dar comida, Deus abria céu e fazia chover na hora que ele queria, Deus protegia ele de perseguições, Deus foi com ele até no momento que ele ficou em depressão, e Deus no fim ainda arrebatou ele para morar na eternidade, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele não reteve a palavra que tinha dentro dele. Fique em pé, eu quero orar com você. Diga com convicção. Quero convidar você para passar aqui na porta da verdade comigo agora. Diga: eu creio que há uma palavra oculta de Deus dentro de mim. Você pode dizer isso? Fala agora para você, com convicção, em voz alta, mas para você, com entendimento. Eu creio que há uma palavra oculta de Deus dentro de mim, que ela precisa sair para libertar alguém, para produzir fé em alguém, para conhecer a Deus. Hoje a nossa oração neste lugar é essa, querido. Senhor,
faz-nos entender e coloca para fora de nós essa palavra oculta que tem dentro de nós. A palavra oculta que tem dentro de você, querida, é o tesouro mais precioso que você tem. Deus, quando começou as escrituras, Ele deixou 2 letras ocultas, porque era o melhor tesouro que Ele tinha, Jesus, para salvar eu e você. Jesus agora veio habitar em nossos corações, chamou o Espírito Santo para habitar também dentro de nós, para cavar os melhores tesouros e achar a palavra oculta de Deus dentro de nós. No dia que você colocar ela para fora, querida, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação. O sobrenatural de Deus vai se estabelecer. Não guarde para você, porque essa palavra só serve para outros. Pastor, mas eu estou passando uma necessidade. Deus vai usar alguém para liberar uma palavra que está oculta em outra pessoa sobre você. Hoje Deus já liberou muitas palavras que estavam ocultas hoje para você entender que só existe uma forma. A mensagem que você ouviu hoje é a palavra oculta que estava aqui dentro, que Deus hoje fez eu transmitir para você. Ela precisa produzir fé em seu coração. Fé para quê? Primeiro, para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a primeira coisa que ela tem que gerar na sua vida. A partir daí, você vai começar uma caminhada com o Senhor para conhecer as verdades de Deus na sua vida. Talvez até hoje você tenha uma barreira de conhecer Jesus, porque você olhou o comportamento dos outros, você não olhou a verdade que Cristo tem para você. Mas hoje é dia de você entender que está sendo liberada uma palavra hoje para você, assim como o Senhor liberou através do profeta, dizendo: olha, faça primeiro, oferte primeiro o bolo para mim, e depois vai multiplicar na sua casa. Assim o Senhor está dizendo hoje para você: entregue sua vida a Jesus. Busque, cave todo dia, se aprofundar no conhecimento do Senhor, procurar os segredos mais ocultos do Senhor como um tesouro. Isso vai se tornar uma verdade na sua vida, e você vai caminhar todo dia em direção a ter vida e vida com abundância. Primeiro passo, que uma palavra oculta produz fé, é para receber Jesus como Senhor e Salvador. Hoje foi liberado palavra neste altar, e se você quiser tomar essa decisão e dizer assim: eu quero receber Jesus hoje como Senhor e Salvador, aí no seu lugar, levante sua mão que alguém vai orar com você. Alguém vai ministrar na sua vida, para que uma nova história se estabeleça a partir de hoje, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Segundo, para você que já recebeu Jesus, hoje é dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais ficar entalado com essa palavra oculta que o Senhor colocou dentro de mim. Eu quero, a partir de hoje, colocar para fora essa verdade. Eu quero, a partir de hoje, colocar essa palavra oculta para fora, Senhor, porque ela precisa achar um coração que vai produzir fé. Ela precisa achar um coração que vai encontrar o caminho da salvação. Ela precisa achar um coração que vai ser transformado. Ela precisa achar uma vida que vai ser curada. Ela precisa achar uma vida que vai ser liberta. Ela precisa achar uma vida que vai mudar o seu casamento, a sua casa, a sua história. Hoje, querida, em nome de Jesus, saia daqui entendendo: eu preciso colocar para fora. Pastor, eu preciso colocar para fora. Sim, querido, nós estamos aqui para te ajudar. Para isso nós temos escolas aqui na igreja, escola de influência que já está funcionando. Para quê? Para você descobrir os teus dons, descobrir quais são essas palavras ocultas que eu falei já para você. Ela pode vir em forma de dom, em forma de talento, em forma de testemunho, em forma de pregação, em forma de profecia. Ela pode vir de muitas formas de dentro de você, mas ela tem que sair, meu irmão. Ela tem que sair, tem que alcançar alguém. A criação geme na expectativa que alguém fale, que alguém ponha para fora a palavra oculta que está dentro dele. A criação geme como aquele eunuco que fala em Atos capítulo 8. Ele estava lendo a Bíblia e não compreendia, até que Filipe colocou a palavra oculta que estava dentro dele para fora e disse assim: entendes o que ler? Por quê?
Porque aquele homem foi separado para ser diácono, mas ele era mestre. E o eunuco diz assim: como eu vou saber se ninguém me explica? Opa, eu estou aqui para isso. Eu tenho uma palavra oculta dentro de mim de mestre para te ensinar. Subiu e começou a ensinar desde o Gênesis, veio narrando a Bíblia inteira. E quando eles chegaram na beira do rio, ele já tinha falado sobre batismo, e o cara, para. E para batizar, o que é que eu preciso? Só crer. Creu, então desce e vamos batizar agora. Querido, os sinais estão aí, Jesus está voltando, meu irmão. Ei, Jesus está voltando. Lembra o que a Bíblia diz, quando eu ouvi falar de guerra, rumores de guerra, tribulações, perseguições, saber que a vinda do Senhor está próxima. Pastor, eu ouço isso há muito tempo, e sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque tem muito cristão com uma palavra dentro de si que ainda não saiu para libertar alguém. Se todos nós já tivéssemos colocado a palavra oculta de Deus para fora, o mundo já tinha conhecido Jesus já tinha voltado. Mas o tempo está findando, saindo a palavra ou não, ele vai voltar. Mas hoje, Deus nos agraciou nesse lugar, meu irmão, de saber que tem uma palavra oculta que precisa sair de dentro de você. Comece a orar no seu lugar. Se isso se tornou uma verdade hoje para você, e diga para o Senhor que você quer que essa palavra oculta saia de dentro de você, que essa palavra oculta alcance alguém, que essa palavra produza fé em alguém, que essa palavra liberte alguém, que essa palavra console alguém, que essa palavra traga esperança para alguém, que essa palavra traga vida para alguém, que essa palavra traga uma nova perspectiva para alguém. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Faça você essa oração, em nome de Jesus. Enquanto você ora, solta aí uma canção e você vai dizer, abra sua boca e diga para o Senhor o quanto que você está disponível, que essa palavra saia de dentro de você e alcance um vazio, porque a palavra oculta, ela tem que achar um vazio. E me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, quando essa palavra sair, você vai poder dizer, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Hoje nós ouvimos neste lugar, Sonda-me.
que quando nós liberamos uma palavra oculta de Deus dentro de nós, produz fé, e alguém acha a porta da salvação. Nós temos 2 vidas aqui que hoje ouviram essa palavra e acharam a porta da salvação. Você pode celebrar o Senhor, porque hoje tem uma festa no céu. Hoje tem festa no céu. Antes de eu orar por eles, eu quero que você entenda uma coisa, irmão, com muita seriedade. Essas vidas aceitando Jesus aqui é para provar que aquilo que foi pregado aqui é uma verdade. Que quando se libera uma palavra oculta que o Senhor colocou dentro de nós, tem que ter resultado, tem que achar um vazio, tem que achar um coração. Meu irmão, creia, passe pela porta da verdade hoje em nome de Jesus. E acredite, quando a palavra oculta que está dentro de você sair, vai encontrar um vazio, vai produzir fé e vai acontecer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Que presença de Deus neste lugar. Que presença de Deus. Além dos nossos 2 estão aqui, eu quero convidar meu amigo ali que está aqui. Chega aqui, chama ele aqui. Vem com ele aí, senhor. Vem aqui também, deixa eu orar com você. Vem cá, homem. Vem aqui também. Veja bem, querido. O amigo aqui foi ganho para Jesus lá na Santa Casa, pelo Luiz, quando eu estava com crise de pedra no rim lá. Mesmo lá sofrendo, ele falou de Jesus para ele. A palavra oculta saiu na hora da dor. Encontrou o coração dele. Quinta-feira ele veio aqui, quando terminou o curso, assim: pastor, eu quero voltar para Jesus. Não espere só o dia bom, meu irmão, para você liberar a palavra oculta dentro de você. Talvez ela vai sair no dia da tua dor. Talvez vai sair no dia mais difícil da tua vida. Mas vai encontrar um vazio. Vai encontrar um vazio. E vai produzir salvação. Para vocês que estão aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor reservou uma palavra que hoje alcançou meu coração. Muito obrigado, Jesus. Por isso eu declaro que eu recebo Jesus como caminho, como meu Salvador. Declaro nessa hora que renuncio toda aliança espiritual que não era com o Senhor, e declaro que a partir de hoje só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu me disponho desde já que a palavra oculta que um dia o Senhor plantou dentro de mim não fique parada dentro de mim, mas que possa sair e alcançar outras vidas para encontrar o Senhor como hoje eu estou encontrando. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que me alcançou e me trouxe até aqui. Em nome de Jesus eu faço essa declaração. Amém. Senhor, muito obrigado. Quem deu crédito na nossa palavra e para quem foi estendido o braço forte do Senhor. Senhor, a tua palavra hoje foi liberada neste lugar. A palavra que estava oculta nos nossos corações foi liberada neste lugar. Produziu fé. E hoje temos aqui filhos teus sendo resgatados pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Profetizo sobre suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre a vida deles. Que não serão, Senhor, crentes paralisados dentro da tua casa, mas serão porta de salvação para outros. Terão uma palavra de Deus nos seus lábios, para que outros conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus da vida eterna. Nós ministramos que tenha, Senhor, nesta hora, uma experiência do Teu Espírito Santo nas suas vidas. Espírito Santo, que o Senhor conduza ao caminho da verdade. Que sejam libertos por esta verdade, transformados de glória em glória e tenham vida abundante. Ah, meu Deus,
que a tua presença esteja sobre eles, sobre suas casas, de uma forma tremenda e sobrenatural. Assim eu ministro na autoridade do nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Querido, vocês que vieram aqui, que ouviram essa palavra, creio e o Senhor despertou isso no coração. Quando a gente recebe Jesus, como eu falei, além de receber o Espírito Santo, tantas bênçãos, tem uma outra bênção. O Senhor chama esse momento de novo nascimento, de nascer de novo. E quando nós nascemos, nós ganhamos um presente chamado família. E quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova família. Acenda as luzes, eu vou pedir para você virar de frente para o auditório e conhecer sua nova família. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia! Declare ao Senhor, deixa a canção. Como flecha que até tua mão, quero ser o servo da madeira, e te agrada Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Sonda-me. Que a todo dia, querido, em qualquer momento, em qualquer circunstância, que a palavra de Deus que está oculta dentro de você, não fique aí dentro. Não vai servir para você. Ela precisa alcançar um vazio, um coração vazio, para gerar fé, para encontrar Jesus e para ter uma nova história. A partir de hoje, não tem mais como você esconder. Que bom que você veio nesse culto. Que bom que você assistiu online. Que bom que você pode ouvir essa palavra atemporal. Tem uma palavra dentro de você que não serve para você. Ela precisa encontrar um coração vazio para gerar fé, para que ele entre na porta do caminho, encontre a verdade e tenha vida abundante nessa terra e por fim a vida eterna, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Nós temos alguns avisos, sente aí. Nós já vamos encerrar. Glória a Deus. E eu sei que a pastora vai enfatizar aí as questões, mas eu quero convidar você, querido, para estar conosco no dia 15 de novembro, no feriado, no Projeto Vida Day. O que é o Projeto Vida Day, pastor? O Projeto Vida Day é um encontro de família. É o quê? É o quê? É o dia que a família Projeto Vida, de todo o Brasil, vai ter um representante lá, possivelmente até das nossas igrejas no exterior também, terão alguns representantes lá. E nós precisamos estar. E Deus tem abençoado, nossa igreja tem crescido, expandido. Esses dias inaugurou, sexta-feira agora inaugurou aqui na Prainha, aqui em Paraty, uma nova igreja nossa. Glória a Deus por isso. Está inaugurando uma em João Pessoa, na Paraíba, né? Já está começando uma célula que já estão falando em inaugurar lá em Novo Hamburgo.
Lá a gente vai nessa inauguração, né? Aproveitar e fazer passeio lá no sul. E Deus tem abençoado, e é o dia de nós nos reunirmos como família, ser ministrado. É nesse momento que é dado a proclamação do próximo ano, quando você olha ali, o ano da influência veio desse projeto aí. E quando nós estivermos lá, nós vamos na sessão da manhã, porque quem se adianta, governa. Vamos receber de primeira mão logo a proclamação do novo ano, e você já sai de lá gerando no seu coração. E tem apenas um valor simbólico a inscrição, que são apenas R$10, justamente para uma questão logística, organizacional, lá do local e tudo mais. E o excedente vai ser usado num projeto social lá da igreja também, lá em Volta Redonda. Então, não é pelo valor, é tão simbólico o valor, e nós vamos sair daqui juntos, né? E nós precisa fazer a sua inscrição pelo aplicativo da igreja, Projeto Vida. Se você tiver alguma dificuldade, procura o pastor Regiane, procura em Andara, tá? Mas eu precisava que hoje, em nome de Jesus, você já dissesse assim: eu vou, para nós providenciarmos transporte. Quando você faz parte da logística junto conosco, você vê o corre que dá para a gente organizar, fazer um negócio bem feito, para depois não sair um negócio em cima da hora, mal feito, e a gente reclamar. Então a gente tenta fazer o melhor possível, tenta providenciar, alugar com antecedência o transporte, mas a gente precisa, para saber o tamanho do transporte, quantos transportes nós vamos alugar, que você nos ajude, já se posicionando para ir fazendo a sua inscrição, para nós irmos. Preste atenção na hora de fazer a inscrição, por isso que eu estou dando a dica para você pedir ajuda, para não fazer no horário errado. Nós vamos na sessão da manhã, vai ter uma outra sessão à tarde, mas nós vamos pela parte da manhã, e que você possa ir conosco. Então, para você que vai, por favor, procura agora ao final a Yandara, procura a pastora Regiane, já dá o seu nome. O transporte para ir para lá vai ficar R$70. Uma van confortável, boa, para nós irmos e voltarmos na bênção, na paz. Pastor, eu não quero ir na van, eu vou no meu carro, tal. Então, pelo menos nos avise. Quando chegar lá, nós somos uma igreja, somos um corpo, amém? Vamos sentar juntos, vamos celebrar juntos. Quando chamar o Projeto Vida de Cunha, nós vamos celebrarmos juntos esse tempo. Então, nós vamos estar nesse dia lá, ok? Então, já hoje se providencie, diz assim: ok, eu vou fazer minha inscrição, mais o transporte, e nós vamos estar nesse tempo muito especial do Projeto Vida Day, ok? Vai ser um tempo muito tremendo, sobrenatural, que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Então, 15 de novembro, Projeto Vida Day. Quando nós voltarmos do Projeto Vida Day, debaixo de muita bênção, de muita unção, no dia 19, nós estaremos celebrando a nossa festa dos tabernáculos aqui, amém? Tempo muito especial, em nome de Jesus. E no final de semana seguinte, depois da festa do tabernáculo, nós vamos ter encontro com Deus, amém? Você que ainda não foi no encontro, vá no encontro, já dê o seu nome, já confirme a sua ida. Você que já passou e quer ir de novo, fique à vontade. É um tempo muito especial que nós temos, o nosso encontro com Deus. Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Então, hoje, guarde bem essas 3 programações, e mais ao final do ano, nós temos aí o projeto da Rede Kids e da conexão de um dia lá no Terma dos Vales. Vai ser também um dia muito gostoso, muito especial, mas guarde essa sequência. 15, Projeto Vida Day, 15 de novembro, dia 19 de novembro, tabernáculos, dia 24 e 25, encontro, e dezembro, vamos tomar um banho gostoso lá no Terma do Vale, e ser grato e abençoado em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu não me lembro quem me